achava. Em julho de 1863, a gente observa aqui no artigo Caráter Filosófico da Sociedade que houve uma calúnia lançada contra a sociedade que dizia que os visitantes deveriam pagar 10 francos. Lembra lá nos slides anteriores que o membro, o sócio livre, pagava 20, o titular 24 por ano. Então lançaram uma calúnia aí contra a sociedade e falaram: o cara que quiser visitar a sociedade vai ter que pagar 10 francos. Então Allan Kardec falou: o espiritismo é uma coisa inteiramente moral, que não pode, como todas as coisas santas, ser objeto de exploração, que sempre repudiamos. Então não é verdade o negócio de pagar 10 francos. Não era esse o objetivo da sociedade. Agora, uma carta, vejam, então as pessoas solicitavam, a Allan Kardec, escreviam uma carta dizendo que gostariam de ser membro. Aonde nós localizamos isso? Opa, voltando. O Livro dos Espíritos entrou em minha casa como Salvador, cuja mão benfeitora nos tira do abismo, como médico que cura instantaneamente. Então o camarada leu o Livro dos Espíritos e falou: isso aqui salvou minha vida, entrou na minha casa como médico, eu quero participar da sociedade. Escreveu o Allan Kardec. Quem escreveu? O Hermann Holbach. Senhor, se vos dignardes a acolher o meu pedido, ser-vos-ei profundamente reconhecido por sua transmissão aos vossos destinos colegas. Outro, Paul Albert. Carta solicitando ser admitido como membro. Então o que ele escreveu? Doutrina que espírita operou em mim tão radical mudança, na maneira de ser, que por certo essa mudança poderia ser qualquer exagero, ser qualificada de milagre. Então o Paul Albert escreveu: olha, a doutrina espírita modificou a minha vida, modificou a nossa vida, está modificando a nossa vida, está nos transformando. Porque a doutrina espírita tem 2 apelos. Quais são os apelos da doutrina espírita? O primeiro apelo é o apelo de nós compreendermos o espiritismo, compreendermos a filosofia, da onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, a ciência espírita, não é? Mas o outro apelo é o apelo da religião espírita, nos religarmos a Deus, nos transformarmos, evoluirmos. Então o apelo da compreensão, do raciocínio e o apelo da moralidade. E o Paul Albert falou: a doutrina espírita exerceu uma mudança tão radical que é um verdadeiro milagre. E ele, obviamente, queria participar da sociedade, dos trabalhos, e escreveu o Allan Kardec. Jobard, vocês já ouviram falar de Jobard? Jobard foi um membro honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esqueci o microfone. Foi um membro honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Jobard. Então, Washington Luiz Nogueira Fernandes também pesquisou a foto dessa criatura, que é uma foto importante, era inédita no movimento espírita até então, e ele foi presidente honorário. Veja, esse camarada foi um camarada importante. O Allan Kardec era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas o Jobard era o presidente honorário, diretor do Museu da Indústria da Bélgica. Então veja que figura importante. Nós que estamos agora no momento da Copa do Mundo, que há uma febre para a coleção das figurinhas da Copa do Mundo, tem umas 600 e poucas figurinhas, inclusive eu também estou colecionando. Mas tem um monte de camarada lá que eu nunca vi. Mas o Jobard é importante, pessoal. Então veja, se nós temos 600 figurinhas de almas desconhecidas, que na maioria nós não conhecemos, veja a pesquisa, o valor que o Washington, a pesquisa do Washington, descobrindo o Jobard, descobrindo o Jobard, para que a gente pudesse conhecer. Conhecemos Allan Kardec e agora nós conhecemos o presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Muito bem, agora vamos falar um pouco das profissões. Localizamos 26, ou melhor dizendo, identificamos 26 profissões dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pesquisadas em 42 membros. Então, ou seja, temos lá vários membros, e dentre esses 42 membros, foi descrito que a profissão desses 42 membros. Cada um tinha a sua profissão, todos eram trabalhadores, mas
às vezes citava o nome da pessoa, não citava a profissão da criatura. 26 profissões, ok? Muito bem. Então, advogado, olha lá o primeiro, André, advogado, tinha advogado? Tinha advogado. Quantos? 2. 2 advogados, um doutor em Direito. Provavelmente advogado também. Vice-presidente do Tribunal Civil de Carcassonne, também advogado. Então, 4 advogados, antigo do diretor Jornal Vireu, antigo reitor da academia, artista. O camarada era artista. Que tipo de arte que ele fazia? Não sei, ele era artista, estava descrito lá, artista. Astrônomo, quem que era o astrônomo? Camille Flammarion. Calceteiro, militar. Então você tinha um capitão da marinha, um coronel de artilharia, um sargento, né, da 40ª de linha, caserna do Príncipe Eugênio, um capitão. Correspondente do Instituto de França, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, diretor do Museu de Bruxelas. Quem que é o diretor do Museu de Bruxelas? O presidente honorário, que é o Joubert. Dono do Retiro de Sempos, empregado em Paris. Empregado? Empregado, não sei que tipo era, ele era empregado, né? Muito bem. Como nós outros somos empregados de várias empresas. Escultor, fiscal de rendas, funcionário dos Correios, jornalista, professor e escultora, livreiro e editor das obras de Allan Kardec, está aí o Didier, mecânico, médico, doutor em medicina, antigo vice-cônsul da França, negociante tinha 7 negociantes em Paris. E uma descrição de apenas negociante. Oficial de engenheiros, pedagogo, Allan Kardec, né? Primeiro baixo de ópera cômica, professor de Paris, professora de letras de belas artes, proprietário de ABV. Então são essas as profissões. As mais identificadas: 8 negociantes ou comerciantes, 4 advogados, não é? E todas essas profissões aqui: militar, livreiro, médico, mecânico, né? Advogado, jornalista, professor e todas aquelas que nós citamos. As que tinham mais profissões: Amélie Gabrielle Boudet, que é a esposa do Allan Kardec, ela era professora de letras e belas artes, escritora e poetisa. E a Anna Blackwell, que é membro correspondente, tradutora do Livro dos Espíritos para o inglês. Ela era jornalista, professora, escritora, poetisa e tradutora profissional. Os membros. Em nossa pesquisa, identificamos 202 membros. Mas Kardec não escreveu que até aquele ano, 1863, não estou muito bem recordado, o ano 63, né? A sociedade não tinha chego a 100. Mas esse levantamento de 202, obviamente, foi até 31 de março de 1869. Então, nós levantamos membro por membro, pessoa por pessoa, médios que estavam descritos no boletim, outros médios que não estavam descritos no boletim, mas estavam descritos em comunicações e que faziam parte da sociedade, correspondentes, etc, etc. Então, são todos esses, né? Se alguém quiser conferir, está feita aí a provocação, é só ler os 12 volumes, pesquisar os 12 volumes da Revista Espírita e tirar dúvida. Pode ser que eu tenha acertado, pode ser que seja até mais, pode ser que seja menos, mas nós arriscamos que são 202 membros. Não é? Muito bem. E também, olha, se você analisar, tinha o Sr. C, depois tinha o Sr. C, e depois tinha o Sr. C e o Sr. C. Tinham 4 Srs. C. Não é? Pode ser que seja o mesmo? Pode ser que seja o mesmo. Como é que vai saber? Mas ainda tem-se de considerar que esses 202 membros tirados da Revista Espírita, eles não foram todos contemporâneos. A gente vê, por exemplo, o general X, que deu autorização para a fundação da sociedade, para o funcionamento da sociedade. Ao fim de alguns anos da existência da sociedade, ele já tinha desencarnado e já foi evocado como espírito desencarnado. Então essas pessoas, elas não foram todas contemporâneas. Exato, elas não claro. existiram simultaneamente. Sim, morreram, nós vamos ver que... E ainda temos aquele aspecto do regulamento que na provocação podia ser excluído. Então, no todo, o corpo presente, Kardec diz que jamais chegamos aos 100. Não é isso? Não, era essa a observação que eu queria fazer. Que todos esses 202 membros não foram todos contemporâneos e, portanto, na efetiva presença,
Allan Kardec afirma que jamais chegamos ao 100. Exatamente. Então, isso nós observamos desde 58 a 69, como nós vamos ver aqui nos próximos slides, que você profetizou, as pessoas foram morrendo, não é verdade? Em 12 anos, muita gente morre, né? Hoje, 17 de maio de 2014, daqui 12 anos, pode ser que muitos de nós tenhamos partido. Isso aí é aquela evidência retrocognitiva. Muito bem, então estão aí os membros, né? Feita a provocação para que os senhores possam conferir e me ajudar também, ajudar nós que estamos pesquisando para saber se está correto ou se está errado, mas arriscamos dizer que sim. Bom, e os médios da sociedade? Então nós localizamos 76. 76, Luciano? Sim, 76. Porque 202 membros, dentro desses 202 membros, 76 eram médios, muitos não eram médios. Eu não sou médio. Na verdade, todos nós somos médios, porque recebemos a inspiração dos Espíritos, somos inspirados, recebemos os pensamentos, mas eu não sinto, não vejo, não cheiro, não sou nada. Não é? Eu sou médio inspirado. Então, dentro dos 202, tinham 76. Como nós identificamos isso? Pelas comunicações. O camarada recebeu a comunicação do espiritual, o camarada era sonâmbulo. Então, olha lá, 50 eram psicógrafos. 2 videntes, um vidente psicofônico, um vidente psicofônico auditivo e sensitivo, um sonâmbulo e um poeta. Não identificada a mediunidade, 24. Então, 76 médios. Né? 202 membros, 76 médios. Destaques. A senhora JB, que era um membro da sociedade, era médium da sociedade e líder de um grupo particular. Então, além de trabalhar na sociedade, nas sessões gerais e particulares, ela também tinha um grupo particular. E o Rapus Filho? O Rapus Filho era membro honorário da Sociedade de Paris, presidente da Sociedade Espírita de Constantinopla. Então ele era membro, correspondente, obviamente, e também dirigia a Sociedade Espírita de Constantinopla. E o Dr. Chanel, membro honorário da Sociedade de Paris, presidente da Sociedade Espírita de Saint-Jean d'Angely. Então vejam, senhores, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas impulsionou a criação de outras sociedades, tanto no estrangeiro como na França. E demos aí destaque apenas alguns exemplos dos muitos que nós encontramos na Revista Espírita para essas 3 criaturas. Muitas outras poderiam ser destacadas. Né? E os membros correspondentes? 21 membros correspondentes. Aonde nós tínhamos membros correspondentes? Na França, nós tínhamos membros correspondentes na Argélia, na Alemanha, na Suíça, na Polônia, em Cuba, nos Estados Unidos, entre outros mais. Adeptos do Espiritismo. Anualmente, veja que informação interessante, Allan Kardec diz que anualmente o Espiritismo ele vai crescendo, vai se divulgando, e que em março de 1863, Allan Kardec disse que na França haviam, que hoje contados no mundo inteiro, por 5 ou 6 milhões. 5 ou 6 milhões, da quais a 10ª parte na França. Então, se fosse 5 milhões, 500 mil espíritas só na França. 5 milhões de espíritas no mundo. Bom, foi o que o Allan Kardec disse. Não é? Então, houve um boom, não é, do espiritismo no mundo naquele período. O espiritismo ele ficou, como se diz, congelado por um certo tempo, né? Houveram as guerras na Europa, como nós comentamos, e os espíritas daquela época reencarnaram no Brasil. Então, a árvore do Evangelho de Jesus foi transportada para o Brasil. Aonde os senhores podem ver esses detalhes? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ou acesse o YouTube, existem palestras sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muito boas, excelentes, e leiam o livro, obviamente. Então, esse é um detalhe. 5 milhões no mundo, 500 mil na França. Muito bem. Críticas dos inimigos. Os inimigos criticavam a sociedade. A gente quer as portas abertas. Então, Allan Kardec recebeu muitas críticas. Kardec, vamos abrir as portas. E o Allan Kardec falou, espera só um pouquinho, antes de instruir os outros, eu quero me instruir.
Correto ou não? Então eu preciso, antes de eu ensinar alguma coisa, eu preciso me instruir. Eu não posso deixar as portas abertas. E obviamente ele recebeu muitas críticas. Sabemos por experiência, ele disse, que a verdadeira convicção só adquire pelo estudo. Não é? Certa vez foram procurar o médium Chico Xavier, uma pessoa muito desesperada, com problema, e o Chico Xavier falou assim: minha filha, toma aqui, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, isso aí vai te ajudar bastante. E deu um livro para essa criatura. Depois de alguns meses ela voltou, e aí o Chico perguntou para ela: e aí, você está melhor? Você leu o livro? Ah, li sim, Chico. No final eles casaram, né? Então, não leu o livro, né? Então Allan Kardec sabia que o estudo da doutrina espírita, não se faz da noite por dia. Basicamente são 5 os livros da doutrina, né? Cada um com 400 páginas, então você não lê 2.000 páginas da noite por dia, e não é romance, não é uma história, são conteúdos filosóficos, é uma ciência espírita, é uma religião, uma filosofia, né? Então Allan Kardec não podia abrir as portas da sociedade, obviamente. Obviamente tinha que ter um público selecionado, né? Que não estava a fim de fazer bagunça na sociedade, mas a fim de estudar. E também queriam demonstrações de efeitos físicos, que nós já falamos para os senhores, a sociedade não tinha esse objetivo de fazer efeitos físicos, né? Não queremos senão ter ouvintes sérios ao invés de curiosos. Então a curiosidade não é o nosso objetivo, que nós já sabemos o básico, as pessoas que entram conhecendo o regulamento, entram conhecendo o livro dos Espíritos, e não queremos saber de curiosidade. Orientações políticas, como eu também já falei, não era uma sociedade voltada para orientações políticas. Agora, os inimigos mais perigosos são aqueles que possivelmente eram os membros e que possivelmente poderiam criar alguma discórdia dentro da própria sociedade, não é? Então, esses são os inimigos mais perigosos, por isso que Jesus nos falou, devemos orar e vigiar 24 horas por dia. Então, orai e vigiai. O Kardec, em 1861, alertando: pessoal, nós estamos aqui, nós temos que ter uma homogeneidade para nós estudarmos, nós desenvolvermos e estudarmos o Espiritismo. Primeiro membro desencarnado, Jorge. Não sei. Você conhece o nome? Jorge? João. Jorge é você. João. Então, o João falou, mas não são 202 membros contemporâneos. O pessoal, né, foi desencarnando. Quem foi o primeiro membro desencarnado? Desencarnou em 21 de abril de 1862. Havia pedido antes da morte que seu espírito fosse evocado. Kardec, é o seguinte, se eu morrer, você me evoca, porque eu quero dizer para você como vai ser meu estado depois da morte, e isso eu acho que vai ser interessante para as pessoas, não é? Além dessa autorização e pedido de me dar a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu insignificante avanço como espírito talvez me torne estéril. Então ele falou: Kardec, você pode fazer autópsia espiritual. Se não estiver bem, os espíritos vão me ajudar aqui para eu dizer que eu não estou bem. E quem você falou que foi? Que ele é citado no céu e no inferno. Invocado na presença do corpo, percebeu a desencarnação em 8 horas. Olha que bacana. Percebeu a desencarnação em 8 horas. Tem gente que morre, tem espírito que morre e leva meses para perceber que morreu. Então era um cara que se sentia feliz. Séculos. Então ele tinha o conhecimento, percebeu em 8 horas. O Allan Kardec fez um discurso e ele tinha o conhecimento do discurso de Allan Kardec. Então ele morreu, já viu o discurso. Então ele estava ligado, né? Então, muito bem. Como sabeis, acertou. Ele acertou aqui. Acertou muito bom, André, muito bom. Foi o senhor Sansão. Como sabeis, o senhor Sansão era dotado de uma inteligência pouco comum, de uma grande justeza de apreciação, ainda mais desenvolvida por uma instrução, etc. Simplicidade patriarcal. E o Allan Kardec aí lendo o discurso. Bom, falando aí um pouco mais do Sansão, né, que era um desses homens que jamais se aborrece, porque estão sempre a pensar em algo sério, embora sua posição tivesse privado daquilo que faz as delícias da vida. Sem um bom humor sempre se alterava. Então, bom humor, a pessoa ser séria, né, a pessoa ser honesta, estar sempre de bem com a vida, é indício de que a gente vai se encontrar melhor do outro lado, né? E o seu Sansão definitivamente estava bem,
o André acertou, ele está no capítulo, na segunda parte do Céu e Inferno, como um espírito feliz. Né? O gabinete da sociedade, ele ficava no segundo andar da revista. Né? E sobre a malevolência, existiam as pessoas que os espiões foram convidados para assistir uma reunião da sociedade. Tem um capítulo na Revista Espírita, um artigo na Revista Espírita que fala sobre os espiões criticando a sociedade. Então o Kardec fala: coloque-se abaixo dos espiões, porque esses pelo menos prestam conta exata do que viram. Então os camaradas foram na sociedade, publicaram na Rússia um monte de calúnia sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o Kardec falou: os espiões prestam conta do que viram. Mas esses não, esses caluniaram. Mas no fundo, há sempre o mal que vem para bem. Mas como isso, Luciano? Por quê? Porque o Washington pegou este artigo dos espiões. Este artigo dos espiões, que foram na sociedade, eles descreveram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os quadros que havia na sociedade, quantas cadeiras haviam na sociedade, como que nós poderíamos mentalizar a sociedade. Então eles descreveram, fizeram até um trabalho legal. Olha que bacana, caluniaram, mas há males que vêm para bem. Nós vamos ver isso. Os espíritas estão em comunicação. Opa, acabou? Acho que esse slide aqui, acho que tem um gatinho, hein? Acho que não era para estar aqui, hein? Os espíritas estão em comunicação direta e à vontade com os espíritos, inclusive com as mais altas personalidades. Ah, não, tá certo. Então, veja o que eles escreveram. Os espíritas estão em comunicação direta e à vontade com os espíritos. Que negócio é esse? Vou me comunicar a hora que eu quero? Então é uma calúnia. Não é verdade? É uma calúnia. Inclusive as mais altas personalidades. Eu vou lá na sociedade, eu vou com São Luís, eu vou com quem eu quiser, e comunicação direta. Então é uma calúnia. Não é? Muito bem. Visitantes. Vamos lá. Toda pessoa que quiser fazer parte da sociedade, com qualquer título, deve assinar em cada sessão a lista de presentes. Muito bem. Desde a sua fundação, desde o 1º de abril de 1858, Allan Kardec falou: passaram aqui mais de 6 mil visitantes desde 1º de abril de 1858. Ok? Muito bem. Em junho de 1865, então essa informação é em junho de 1865, Kardec, respondendo a essa provocação, essas calúnias dos espiões, escreveu nesse artigo aqui, Os Espiões, essa importante revelação histórica. Até junho de 1865, 6 mil pessoas. Aí também fiz um cálculo, calculei as sessões gerais, o total de semanas e etc., média de visitantes por sessão, e chegamos no número, se nós tínhamos 6 mil visitantes até 1865, calculei de 1865 até 1869, março de 1869, 9 mil visitantes. Mas isso tem valor científico? Não tem valor científico, porque a gente não tem como comprovar. Porque a média pode ter se mantido, e a média pode ter aumentado ou pode ter diminuído. Mas com certeza, de 1865 a 1869, tiveram mais do que 6 mil. Quantos foram? Só Deus é que sabe. Mas é um número aí que a gente trouxe. 37 visitantes por semana, 6 mil até junho de 1865, mais de 9 mil visitantes. Ou seja, esses números são estimados que não podemos comprovar. O que a gente precisa saber é: Allan Kardec, até um certo momento, tinha 3.600 mensagens no seu acervo. Quantas teve até o final, não dá para saber. Até junho de 1865, 6 mil pessoas visitaram a sociedade. Quantas até 31 de março? Também não dá para saber, só se a gente levantar a documentação e descobrir. Tá certo? Muito bem. Sala da sociedade. Espíritos em uma sessão. Nomear os espíritos em uma sessão é impossível, pois o número é muito grande. Aliás, há espíritos que não conhecemos. Como aqui, provavelmente alguns espíritos que nós conhecemos, alguns parentes, provavelmente outros que foram convidados. Então, como é que a gente vai fazer isso para nomear? Não dá. Então, muito bem. E aí, nessa descrição está dizendo aqui, o senhor Didier já tinha desencarnado, era membro
E ele, como espírito, está lá. Ó. Para começar, está ao nosso lado um antigo colega, o último que partiu para o mundo dos espíritos, o senhor Didier, que não falta nenhuma das sessões. Já não faltava quando era encarnado e continua não faltando como é desencarnado. É uma assiduidade fantástica. Parabéns, Didier. Muito bem. Vamos lá. Isso observamos aonde? Em fevereiro de 1866, em A Espineta de Henrique. Então você vai ler a Revista Espírita. Como é que a gente fez essa pesquisa? Você está lendo a Revista Espírita em A Espineta de Henrique, que fala sobre a Espineta de Henrique, etc., a história do artigo. Aí você vê essa informação. Aí você fala, pô, essa informação é legal, porque é um membro que participou, o Didier participou quando encarnado e está desencarnado. Então é assim que a gente vai fazendo a pesquisa, tá legal? Agora, lembra os espiões? Então os espiões falaram, olha, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha um candelabro aqui com algumas velas, tinha um quadro aqui com um caixão, tinha um quadro com a casa de Mozart em Júpiter, tinha aqui também um outro quadro, não me lembro exatamente a descrição do quadro, tinha uma estátua de São Luís, que é o patrono espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, descreveu os aspectos dos móveis da sociedade. Também os espiões descreveram que existia uma mesinha, tipo um criado mudo, com o busto de Jesus. Não é? Então eles descreveram o físico, a constituição física da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, além das calúnias, obviamente. Mas há males que vem para bem. E esse foi um mal que vem para bem. Fez uma provocação a Allan Kardec, né? Escreveram um monte de porcaria, um monte de calúnia. E aí o Washington, com o Ismael, eu ia trazer a foto do Ismael hoje, eu acabei esquecendo. Ele, o pintor, né? Ele fez aí a descrição de como seria a sala da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os médios sentados ao redor da mesa, né? O Allan Kardec, né? As pessoas que estavam visitando, outros membros, e os espíritos aqui, ó, os espíritos se conectando aqui com os médiuns, está vendo aqui, ó? E, acima de tudo, Jesus. Jesus, acima de tudo, que sem dúvida, o Espírito da Verdade é Jesus. Falarmos sobre isso, que o Espírito da Verdade é Jesus, dá mais um seminário de 3 horas. Tem muita informação que praticamente comprova que o Espírito de Verdade, ou da Verdade, para alguns, é Jesus. Então, por isso que o Washington, em conjunto com Ismael, fazendo essa pesquisa e falando com Ismael, agora você põe aqui o busto de Jesus, agora põe a estátua do São Luís, desenha a mesa, pesquisou o mobiliário, os livros do mobiliário da época, para poder fazer essa imagem para nós, que é uma imagem muito interessante, excelente, né? Muito bem. Pesquisa realizada pelo Washington, pintura feita pelo Ismael. Muito bem, agora falando do Espírito de Verdade, né? Jesus. São Luís foi presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas acima de São Luís pairava a organização da codificação espírita pelo Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade, nós podemos observar algumas comunicações no Livro dos Espíritos, no Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno não, Gênesis não, e Obras Póstumas e na Revista Espírita 11, num total de 29 comunicações. No Evangelho segundo o Espiritismo é o Cristo Consolador. Então, o Cristo Consolador, né? Poderia ser o Espiritismo Consolador, mas o título que Allan Kardec deu ao capítulo é O Cristo Consolador. A primeira mensagem: veio como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, eu divino semeador, etc, etc, etc. A mesma mensagem publicada em abril de 1864 foi publicada em janeiro de 1861. Entretanto, em O Livro dos Médiuns, esta mensagem está assinada por Jesus. E Kardec coloca as observações que a gente tem que ter precaução quando nós recebemos uma comunicação assinada com Jesus, etc, etc. Mas em 1864, em abril de 1864, ele publica como Espírito de Verdade. Não é? Muito bem, né? Então, Allan Kardec, obviamente, não escreveu, Jesus é Espírito de Verdade, não quis criar controvérsia. Mas,
vamos ter um pouco de tirocínio e raciocínio. O capítulo 6 do Evangelho é o Cristo Consolador. Não é? Muito bem. Então, é importante nós mentalizarmos isso. Então, na Revista Espírita de 1860, novembro, ele fala assim: não podeis imaginar quanto me sinto orgulhoso de distribuir a cada um de vós os elogios e o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, ordenou-me conferisse às vossas piedosas cortes. A ti, Diju, e a tua digna companheira, e a vós todos devotados missionários, que espalhais os benefícios do Espiritismo, obrigado por vosso concurso e por vosso zelo. Aí, muito bem. Aí vocês podem estar na dúvida: não, mas eu já ouvi em algum lugar já disse, o Espírito de verdade é o grupo, é a falange, não é único. Ouviu errado. Falaram porque não estudaram, falaram porque não conhecem a Revista Espírita. O Espírito de verdade, descrito por Allan Kardec na Revista Espírita de junho de 1860, no artigo Qualificação de Santo aplicada a certos espíritos, ele diz: a qualificação do Espírito de verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como um nome próprio. Então vamos acabar com essa divulgação. O Espírito de verdade é um grupo. Não é. O Espírito de verdade é um só, e pode ser considerada como um nome próprio. Em um livro, Obras Postas, nós observamos Kardec falando sobre esse Espírito, que ele se comunica só raramente, 15 minutos por mês. Raramente 15 minutos por mês. Jesus, não é? Jesus tem que administrar o planeta inteiro. Além disso, eu tinha que coordenar o pessoal na codificação do Espiritismo. Então eu tinha que dar atenção para todo mundo. Muito raramente ele se comunicava durante um quarto de hora, ou seja, 15 minutos. Então, Allan Kardec e Jesus, não é? Unidos. O papel ante as outras sociedades. Qual que é o papel da sociedade ante as outras sociedades, né? A bandeira da França, né? O papel, obviamente, de orientar as outras sociedades, e muitas outras foram criadas, né, sobre a orientação de Allan Kardec, sobre a orientação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aqui em 1868, pelo fim de 1864, né, observamos esse artigo, em 1868, foi pregada uma perseguição contra o Espiritismo em várias cidades do Sul, né? Esses sermões foram enviados na ocasião com todas as indicações necessárias para lhe constatar a autenticidade. Apreciarão nossa reserva em não citar os lugares nem as pessoas. Então, em 1864, no fim de 1864, houve uma perseguição enorme contra os espíritas. E o Allan Kardec divulgou isso em 68 e falou: eu não vou divulgar o nome da criatura, porque é para preservar a criatura, para ver se vocês veem o nível de besteira que eles falaram aqui. Então o que eles falaram? Fugir dos cristãos, fugir desses homens, vamos começar de novo. Okay. Fugir, cristãos, fugir desses homens perdidos e dessas mulheres más, que se entregam às práticas que a igreja condena. Não tenhais nenhuma relação com esses loucos e essas loucas, abandonai-os a um insulamento absoluto. Então esse era o tipo de sermão de perseguição que faziam contra Allan Kardec, contra o Espiritismo. Olha que ridículo, né? Compreendestes, cristãos, quais são os que assinalam a vossa reprovação? São os espíritas. E por que não os indicaria eu? É tempo de os repelir, de os amaldiçoar as suas doutrinas infernais. Então, quer dizer, ridículo, né? Então, para você provar que o Espiritismo é bom, você tem que trazer alguma coisa melhor. Mas eles, nessa perseguição, só criticavam. Então, para você ver, hoje ser espírita é fácil, é simples. Mas não foi tão simples no passado, né? Porque tudo que é novo traz controvérsia, tudo que é novo traz perseguição. Então acharam que com isso iam dar uma martelada no Espiritismo. Pelo menos essa criatura, né? Achou que ia acabar com o Espiritismo. E aí, o que a comunicação que o Allan Kardec falou? Agradece a Deus, né, essa perseguição, agradece a Deus por haver colocado na linha de frente, para que sejais os primeiros a recolher as palmas gloriosas,
que serão o prêmio do vosso levantamento à santa causa. Agradecei aos vossos perseguidores que vos permitem mostrar a vossa coragem e adquirir mais mérito. Então, poxa, Allan Kardec trabalhando, todo mundo trabalhando, dedicado aos médios. Aí vem um camarada desse aí dizendo que está todo mundo louco, que o espiritismo não presta, que os cristãos têm que fugir. Então, os espíritos, São Luís, olha lá, presidente espiritual da Sociedade Parisiense, em dezembro de 1864, falando: Kardec, fica calmo, agradece a Deus, isso aí vai reforçar a sua vontade, né? Vamos em frente. Muito bem. Aos espíritas da França e do estrangeiro também, dizendo, o Allan Kardec é próprio de todas as grandes verdades. Então, Allan Kardec, ele recebia as perseguições, mas ele tinha uma couraça mais forte que os outros. Então ele fala: poxa, eu estou recebendo isso, mas como é que as outras pessoas vão receber essa perseguição? Então ele escrevia na Revista Espírita: pessoal, vamos continuar firme, vamos continuar em frente, nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho correto, Jesus está conosco, o Espírito de verdade nos inspira, São Luís nos ajuda, vamos em frente, apesar das perseguições, não é? No conflito que acaba de ser levantado, todos os espíritas guardaram a calma e a moderação. Então, pelos membros da sociedade, votada por unanimidade, né? A divulgação de Allan Kardec. Bom, falamos aí da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e entramos na segunda parte do nosso objetivo, que é falarmos um pouco sobre a Revista Espírita. Então, tudo que a gente pode trazer de uma forma resumida da Sociedade Parisiense, nós trouxemos, né? As mensagens, as 3.600 mensagens que nós temos, notícias históricas, os 202 membros, os 76 médiuns, o regulamento da sociedade, a autorização da fundação da sociedade, né, pelo General X, e muitas as perseguições, né? A fotografia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita, o Jobard, que era o presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as profissões que nós encontramos dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e outras coisas mais que nós falamos. Agora vamos entrar um pouco na Revista Espírita, que é um mundo de informação também. Revista Espírita. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa está na razão da grandeza do efeito, aqui, escrito na capa da Revista Espírita. Muito bem. Então vamos voltar um pouco aí para 1857, na casa do Sr. Dufault. Então Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense em 58 e a revista também. E ele perguntou aos espíritos: poxa, eu estou querendo fundar uma revista espírita, o que vocês me aconselham, né? Eu não tenho muito tempo, né? Os meus trabalhos pessoais me consomem muito, eu gostaria de trabalhar integralmente, né? Será que eu posso contar com a ajuda de outras pessoas? E os espíritos respondem assim: isso, quando nós estamos em 15 de novembro de 1857. Sim, tu conseguirás com perseverança. A ideia é boa, mas preciso amadurecer mais. Acho que aqui está errado. Precisa amadurecer mais. Então, de 15 de novembro de 1857, os espíritos disseram a Allan Kardec: precisa amadurecer mais. E a Revista Espírita surgiu em janeiro de 1858. Então, somente 45 dias para amadurecer a ideia. É muito pouco tempo. Então, Allan Kardec não era brinquedo, não. Ele trabalhava. Então, em 45 dias depois dessa orientação, precisa amadurecer a ideia. Kardec, corre, porque outros podem antecipar você. E se outros anteciparem você, o sentido de uma revista espírita, o sentido pode ser completamente diferente que São Luís, que o Espírito de Verdade quer dar ao movimento espírita. Poderia ser um sentido completamente diferente. Então, mas eu não tenho tempo. Assim, não tem jeito. É assim, não importa que o pato seja macho, eu quero um ovo. Minhoca não tem perna e anda. No mínimo, Allan Kardec deve ter pensado assim: não, minhoca não tem perna e anda, eu tenho um pato e macho, eu preciso do ovo, vou ter que trabalhar.
vou ter que me virar. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, mas confio em Deus, confio em São Luís, confio em Jesus, confio nos Espíritos Amigos, vou apressar-me em 45 dias. Não é? E ele fala assim, ó, eu lancei a revista Espírita, mas não tinha assinante, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele lançou a revista Espírita. E obviamente com o tempo essa revista foi progredindo, essa revista foi caminhando, né, foi chegando aos correspondentes. Os membros obviamente foram assinando a revista Espírita, liam um mês e divulgavam para as outras pessoas. E é assim que aconteceu, né? Liam o mês de janeiro, recebiam em fevereiro, depois mandavam no mês de janeiro, outros se associaram e foi caminhando, tá certo? Muito bem, Revista Espírita no Brasil. Vocês conhecem a história da Revista Espírita no Brasil? Vocês conhecem? Então, hoje nós temos a codificação espírita e temos a Revista Espírita para estudar. Mas nem sempre foi assim. A Revista Espírita chegou ao mesmo tempo que as obras básicas? Não chegou ao mesmo tempo que as obras básicas. Então, a primeira revista espírita publicada no Brasil foi a revista da Editora Cultural Espírita, conhecida também como Edição. O primeiro tradutor brasileiro foi Júlio de Abreu Filho. Alguém conhece Júlio de Abreu Filho? A Sônia conhece. Alguém mais conhece? Muito bem. Quem comprou essa ideia? O Frederico Giannini Júnior. Então, o Frederico falou, Júlio, precisamos trazer a Revista Espírita, cara. Tem muita informação na Revista Espírita aqui. Precisamos divulgar a Revista Espírita para o Brasil. Precisamos estudar Allan Kardec. Não é só a codificação espírita. Você compra a ideia? Você traduz? Traduz. Então, ele tentou, se dedicou, né, à tradução da Revista Espírita. E essa dupla, Giannini e Júlio de Abreu Filho, que trouxeram a primeira Revista Espírita para o Brasil, publicada em 1965, basicamente há 50 anos atrás. 107 anos depois da primeira edição de 1858. Então, a revista chegou no Brasil somente 107 anos depois. Os primeiros espíritas brasileiros tiveram acesso à Revista Espírita? Possivelmente sim, mas no original francês. Se você não sabia francês, não tinha jeito. Então, nosso reconhecimento ao Júlio de Abreu Filho e ao Frederico Giannini por esse trabalho de dedicação em trazer a Revista Espírita para todos nós. 1422 diferentes títulos para estudo. Então, se você pegar os 12 anos, você vai ter 1422 diferentes títulos para estudos. Não é? Muito bem. 833 temas diversos, comunicação espírita, aforismos espíritas. O que é aforismos espíritas? No começo, então Allan Kardec começava a colocar a nomenclatura. Perispírito significa isso, fluido vital significa aquilo, reencarnação significa aquilo. Depois, com o tempo, ele não foi publicando mais esses aforismos, não é? Algumas correspondências, dissertações, evocações, ensinos espontâneos, palestras, poesias, né, sobre a sociedade e variedades. 1422. Né? Muito bem. Agora, de 1858 a 1869, existe 111 artigos em 1858. Em 1862, 148, e assim vai. Foi caindo. Né? Por que em 1869 e 76? Porque a revista é somente até junho de 1869. Se fosse até dezembro, obviamente deveria chegar aproximadamente no 100. Então tem tudo isso para estudar, né? Trazendo esses números aos senhores e às senhoras para ver que estudar espiritismo não é brincadeira, tem que estudar, né? Tem que aprender estudando. Bom, aí, assim, você vê que tem 1422, não é? Aí o Washington falou assim, bom, eu vou pegar a Revista Espírita. Washington é biógrafo do Divaldo, pesquisador espírita. Eu vou pegar a Revista Espírita, eu quero ver se desses 1422, quantos artigos são desses 1422. Então ele publicou em 2002, no Anuário Espírita, esse artigo, Análise Temática e Estatística dos Artigos da Revista Espírita no tempo de Allan Kardec. Está em Washington, e ele falou assim, publicou no Anuário, e ele disse que foram publicados
1.316 artigos, os quais somaram 6.360 páginas, considerando a edição da FEB. Então, por exemplo, Espírito Batedor de Bergsaberg. Então, o Allan Kardec está falando lá sobre o Espírito Batedor de Bergsaberg, que é uma cidade na Alemanha. O Espírito fez usa dos fenômenos de efeito físico, fez toda aquela confusão, e as pessoas se espantaram, etc. Aí, por exemplo, veio a comunicação de São Luís sobre esse caso, sobre o Espírito Batedor de Bergsaberg, falando sobre essa manifestação física. Então, a notícia, o artigo, a notícia do Espírito Batedor e a comunicação de São Luís, por exemplo, eu não sei se é esse o caso, estou apenas citando, ele ajuntou e fez, bom, isso aqui é um artigo sobre o Espírito Batedor de Bergsaberg, e dentro desse artigo tem a dissertação de São Luís como instrução. Então, ele achou 1.316. Mais uma provocação aos senhores, quem tiver dúvida, é só ir na Revista Espírita, nos seus 12 volumes, e verificar se é isso mesmo, ok? Muito bem. Muito bem. Então, se a gente observar a Revista Espírita desde janeiro de 1858 até junho de 1869, nós vamos ter 860 espíritos comunicantes. 860. Bom, mas e o Adam Smith que você falou anteriormente? O Adam Smith, ele tem a referência da comunicação, embora não tenha a mensagem. Então, é um espírito que está nessa contabilidade? Ué, o que aconteceu? Voltou, né? Bom, muito bem. 860 espíritos comunicantes, dentre essa contabilidade, os espíritos que se comunicaram e não tiveram a comunicação publicada. Com tanta informação na Revista Espírita, o que Allan Kardec pensou? 1.316 artigos, 1.422 títulos. O que eu vou fazer com isso? Isso aqui é um mundo de informação. O que eu preciso fazer com isso? Como é que as pessoas vão ter facilidade para estudar a Revista Espírita? Se você quiser estudar Espiritismo, você vai pegando a Revista Espírita, tá certo? E vai anotando o que te interessa, vai fazendo o seu resuminho. O que eu vou fazer com isso? O que o Allan Kardec pensou? O que vocês acham que ele pensou? Organizar? Quem mais dá uma outra dica? Organizar é uma boa. Organizar de que forma? Dividir em grupos, fazer os livros, organizar. Mas você concorda, João, que existem temas de obsessão, provavelmente em praticamente todas as revistas espíritas? Você concorda que existem temas, por exemplo, de fenômenos de efeito físico em todas as revistas espíritas? Então, se você quiser pesquisar sobre obsessão, você vai ter que folhear livro por livro para saber, esse aqui está em janeiro de 1860, a outra está em julho de 1865, a outra informação está em setembro de 1862. Se você, obviamente, for um estudioso da doutrina. Então, o que Allan Kardec pensou? O que ele pensou? Em dezembro de 1868, 3 meses antes de ele desencarnar, propunhamos publicar com o último número deste ano um índice geral, alfabético, remissivo de todos os assuntos tratados, seja na revista, seja em outras obras, de maneira a facilitar a pesquisa. Bom, está começando no Espiritismo. Eu quero estudar sobre obsessão. Aonde que fala sobre obsessão? Fala em tal lugar. Então eu precisava fazer esse índice. Mas esse trabalho, vejam, senhores, muito mais considerável do que supunhamos, para ser completo, não pode ser terminado em tempo hábil. Então, esse trabalho de índice, de você codificar todas as informações que estão na Revista Espírita, é um trabalho enorme, muito grande. Então, não pode ser terminado em tempo hábil. Provavelmente ele começou a fazer alguma coisa, essa alguma coisa se perdeu, nunca foi publicado, e assim foi. Publicá-lo-emos, ele falou, publicá-lo-emos com um dos nossos próximos números e será enviado a todos os assinantes. Esse índice, nunca tivemos conhecimento. Perdeu-se. Dezembro de 1868.
O que ocorreu 116 anos e 6 meses depois? No mundo, o que ocorreu 116 anos e 6 meses depois? Teve um camarada chamado Miguel Grisolha, que tornou-se espírita aos 50 anos e que começou a estudar a doutrina espírita, começou a estudar a revista espírita e falou, isso aqui é um mundo de informação. Ele queria saber, ele queria, depois de ter lido a revista, voltar naquele tema, só que ele não lembrava onde estava. Então ele começou a elaborar um índice da revista espírita da edição, não é? Publicada primeiramente em 1965. Então ele começou a estudar o Miguel Grisolha, não é? E começou a elaborar um índice. Primeiro índice geral alfabético remissivo. Quantos anos depois do aviso de Allan Kardec? 116 anos e 6 meses depois. Primeiro índice geral, Miguel Grisolha, concluiu em 3 de outubro de 1984, ou seja, 180 anos depois do aniversário de Kardec. Primeira edição em maio de 85. Concluiu o trabalho em 84, publicado em maio de 85. Quem foi essa criatura? 10 anos de trabalho para a elaboração do índice. 10 anos de trabalho para a elaboração do índice alfabético geral remissivo. Então, Miguel Grisolha era uma pessoa que trabalhava na antiga Light, trabalhou durante 45 anos na antiga Light, e ele fazia esse trabalho nas horas vagas. Tinha que trabalhar, então ele começava a trabalhar às 6 horas da manhã. Dormia pouco, chegava cedo, das 6 às 8, ia trabalhando, ia fazendo os índices, voltava para casa, continuava fazendo os índices, não é? E demorou 10 anos para fazer o índice. Quem que é o Miguel Grisolha? Essa fotografia que está aqui, não é? Como ele trabalhava? Não era um computador como nós temos hoje. Era a máquina de escrever, era a cola, era a tesoura, era o branquinho, o brancol, era a borracha, a fita. Alguém se lembra disso aqui ou não? Os mais velhos sim, mas os mais novos não. Eu me lembro, eu fiz datilografia. Inclusive foi esse camarada aqui, meu avô, que falou, meu filho, você precisa aprender a datilografar. Pai do Douglas Grisolha e da Ivone Grisolha, que está aqui hoje nos assistindo, né? Então, uma homenagem ao Miguel Grisolha, que foi meu avô, que publicou aí o primeiro índice da revista Allan Kardec, que foi publicado pela Editora Cultural Espírita. Então, um trabalho fantástico, a gente observava ele fazer o índice da revista espírita, não tinha computador, não tinha nada, então se ele errava tinha que apagar, se ele errava tinha que cortar um filetinho para colar, né, em cima, enfim, um trabalho realmente monstruoso, né? E hoje os mais jovens não sabem o que é usar a máquina de escrever, o que é apagar com uma borracha vermelha e azul, etc. Um branquinho, né? Bom, e o que ocorreu 139 anos e 11 meses depois? Depois da publicação da Revista Espírita da Edição, muitas outras editoras, inclusive o Instituto de Divulgação Espírita, o ID, de Araras, também teve a publicação da Revista Espírita, pelo Salvador Gentili. E 139 e 11 meses depois, tivemos aí um outro índice remissivo. Tivemos a tradução da Revista Espírita pelo Evandro Noleta Bezerra, coordenação do Geraldo Campetti, indexadores Heraldo Valdemir Bezerra de Almeida, utilizando, obviamente, computador. Então, hoje você pode baixar, se quiser a revista espírita da edição, você pode comprar, se quiser da FEB, você pode baixar na internet, né? Mas o interessante aqui notar é o trabalho do Miguel Grisolha, o que ele fez sozinho. Aqui as pessoas, no mínimo, fizeram em 3 pessoas, né? Eu não conversei particularmente ainda com o Geraldo Campetti, mas no mínimo aqui tiveram 3 pessoas utilizando o computador. Obviamente fizeram isso em menos tempo, mas também é um trabalho de qualidade, um trabalho que precisa ser descrito. Quem está com a lista de presença? Lista de presença, onde está? O número 1, qual é o nome da criatura no número 1? Douglas Grisolha. Essa é marmelada, hein? Marmelada. Vai levar o índice remissivo da edição para casa. Obrigado. Do seu pai. Muito bem, né? Quem é a próxima? Amanda Pereira. Amanda vai levar mais um índice também para estudar a revista espírita. Quem é o próximo? Jorge Luiz Libário.
Jorge Luiz, cadê o Jorge Luiz? Então está aqui, Jorge, um índice da Revista Espírita, para você que quiser estudar. Quem? Tem mais asterisco ou não? Quem? O Wilton Sobreiro. O Wilton Sobreiro, mais um índice aqui da Revista Espírita, para o Wilton estudar. Tem mais? Acabou. E o último? O último que assinou? O último que assinou? Joana. Para provar que os últimos serão os primeiros. Joana, muito bem, Joana. Muito bem, também está ganhando aqui um índice da Revista Espírita. Se tiver interesse em algum assunto, é só procurar na Revista Espírita. Obviamente que este índice é o índice da Revista Espírita da Edicel, né? Vai remeter as páginas da Edicel e vai estar um pouco diferente, talvez a tradução da FEB, mas enfim, você vai poder estudar um assunto que te interessa. O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito importante nós lembrarmos que nós estamos em plena comemoração do Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém sabe o que é Sesc Centenário? São 150 anos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 2014, comemorou 150 anos da sua primeira publicação. Então, Allan Kardec, ele iniciou, não com o título que nós conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E posteriormente, na edição posterior, ele modificou de imitação, na segunda ou na terceira edição, vamos ver aqui se eu não tenho, não estou muito bem certo disso, ele modificou, acho que é na terceira edição, para Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto custava? 3 francos e 50. Então custava naquela época 3 francos e 50. Sesc Centenários do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, o que a gente precisa aqui mentalizar definitivamente é que nós, todos nós, eu, você, todos nós aqui nessa sala, os espíritos encarnados, os desencarnados, estamos vivendo o espiritismo primitivo. Que negócio é esse do seu espiritismo primitivo? Claro, nós temos só 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muito para se fazer, há muito para se divulgar, há muito para se transformar. Então estamos vivendo o espiritismo primitivo. Assim como os cristãos viveram o cristianismo primitivo, estamos aí com um pouco mais de 2000 anos de cristianismo, nós estamos vivendo o espiritismo primitivo. O espiritismo está se divulgando cada vez mais. Então, assim, o exemplo de uma garrafa, quando você quebra a garrafa, o conteúdo estava na garrafa. Quando você quebra, o conteúdo se espalha. Então, tudo que se espalha perde um pouco em conteúdo. Então, o nosso apelo a todos vocês é que estudem a Revista Espírita, né? Que mantenham o estudo da Revista Espírita, que mantenham o estudo das obras básicas, né? Que não se interessem tanto pelas novidades, pelas coisas que surgem por aí, pelos livros, para que estudem, para que se certifiquem, para que possam estar baseados em um bom estudo, para discernir o verdadeiro do certo, né? O verdadeiro do errado, né? O joio do trigo. Então estamos vivendo esse espiritismo primitivo, os 150 anos da publicação do Evangelho. E o ano que vem vamos ter o Sesc Centenário do Céu e Inferno. Vamos ter o Sesc Centenário em 2018 da Gênese. E quando que vai acabar? Vai acabar quando, na publicação do último volume da Revista Espírita, né? Então estamos ainda neste período inicial do Espiritismo. A propósito da imitação do Evangelho, acaba de aparecer um novo livro. Aqui, olha aqui o Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade em Bordeaux, maio de 1864, ou seja, um mês depois. Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. O Espírito de Verdade. Jesus. Pronto. Mais uma comunicação de Jesus. Ok. A informação está aqui. Somente na terceira edição do livro, o título mudou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em plena comemoração do Evangelho. E uma mensagem de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo. Continuamos ouvindo o teu poema de luz, né? Jesus,
direciona o teu olhar para nós, Jesus, e acolhe-nos novamente, sorrindo como se estivesse a dizer: sejam bem-vindos, filhos diletos do meu pai, Amélia Rodrigues. Bom, agora vamos entrar aí no Auto de Fé de Barcelona. Nós estamos a 5 minutos da nossa finalização. Eu tenho muitos mais slides para continuar. Então, o que vocês preferem? Vocês conseguem ficar aqui um pouco mais? Podemos seguir ou não? Podemos? Muito bem. Auto de Fé de Barcelona é bastante interessante também. Quem já ouviu falar? Só a Sônia? Sônia? Quem mais? Auto de Fé de Barcelona? Ah, então tá bom aqui, o negócio tá quente. Então vamos falar um pouco do Auto de Fé de Barcelona. Então o que é o Auto de Fé? Refere-se a eventos de penitência realizados publicamente. É uma penitência pública. O camarada fez alguma coisa errada, vai ser penalizado publicamente, ou em espaços reservados, com a humilhação de heréticos e apóstatas, bem como a punição dos cristãos novos, etc, etc, etc. Prática da Inquisição. Vai lá no Wikipedia e procura essa definição, é essa que está aí na tela. Ele ocorreu em 9 de outubro de 1861. Mas que pergunta é essa? Qual a relação dos 300 de Esparta com o Espiritismo? Os 300 de Esparta, Luciano? Que negócio é esse? 300 de Esparta com o Espiritismo? Qual é a relação dos 300 de Esparta com o Espiritismo? Quem sabe? Os 300 de Esparta. Os 300 de Esparta. Ninguém sabe? 300 livros? Rapaz, o André aqui está... Você ganhou um livro aí, André? Ganhou um livro? Não ganhou? Eu acho que sobrou um, acho que eu vou dar para você. A segunda ou terceira que você acerta já. Os 300 são 300 livros. Então, qual é a relação? A pedido do senhor Lachatre, estabelecido em Barcelona, o senhor Lachatre, que estava em Barcelona, falou para o Kardec: Kardec, me manda aqui alguns livros para eu divulgar o Espiritismo aqui em Barcelona, né? Achava-se em Madrid, mas a sua volta em vista do catálogo ordenou que aquelas obras fossem queimadas, né? Então, chegados os livros, acabaram sendo destinatários os direitos de importação, mas antes de lhe entregarem, tiveram de desferir o despacho ao bispo. Antes de entregar ao Lachatre, falaram: chegou aqui, bispo, 300 livros, dá uma olhada aí se é bacana ou não é. E o livro falou: não, Espiritismo, vamos queimar tudo isso daí, vamos fazer um auto de fé, vamos punir os espíritas, né? Achava-se em Madrid, mas na sua volta em vista do catálogo ordenou que aquelas obras fossem apreendidas e queimadas em praça pública pelo carrasco. Muito bem. E aí uma biografia do Lachatre, né? Existe uma editora no Brasil também chamada Lachatre, né? Em Niterói? Muito bem. Na Espanha, enfim, ele bastante espírita, né? E aí falaram assim: olha, esses livros, sendo contrários à moral e à fé católica, o governo não podia consentir que esses livros fossem perverter a moral e a religião de outros, né? Reclamaram contra a sentença e pediram ao governo, que já não permitia a circulação de tais livros na Espanha, que pelo menos fosse permitido ao seu proprietário reexpedi-los. Então o camarada foi reclamar: falou: vocês aprenderam meus livros? Me dá pelo menos o direito aqui de eu recuperar, não é? Muito bem. Kardec, você não pretende recorrer para a autoridade superior? O Lachatre escrevendo para o Kardec: filho de Deus, você não quer pretender? Meu amigo, você não pretende recuperar esses livros? O Lachatre escrevendo para Allan Kardec. Desencarnou em 9 de março de 1900. Quis. O que fez Allan Kardec? Bom, enviou mais 300 livros para Barcelona? Enviou livros para outra cidade espanhola? Reclamou para as autoridades internacionais, que era a sugestão de Lachatre? Solicitou a devolução dos livros ou nenhuma das alternativas? Nenhuma das alternativas. Bom, e aí Kardec então ele fez uma pergunta para o Espírito de Verdade, né, a Verdade, e ele fez a seguinte pergunta: sem dúvida não ignorais o que se passou em Barcelona com relação às obras espíritas. Tereis a bondade de dizer-me se convém tentar o processo de restituição? E ele falou: tenho o direito de reclamar a devolução das obras, e certamente as terá de volta, desde que faças a reclamação por intermédio do Ministério das Relações Exteriores da França. A minha opinião, porém, é que maior bem resultará do auto de fé que a leitura de alguns volumes. A perda material
será grandemente recompensada pela repercussão que terá o ato da queima dos livros. Então veja, lembra os espiões da sociedade? Criticaram, caluniaram a sociedade, mas descreveram o mobiliário, como era constituído, há males que vem para bem. E aqui também. Né? Então Allan Kardec, o que Allan Kardec pensou? Eu acho, né, depois dessa orientação, que ele falou, que assim seja, que os livros sejam queimados. Aguardamos a repercussão, né? Aguardamos a repercussão. Fez assim, e depois de queimado, vou fazer um artigo para a Revista Espírita. Deixa eles fazerem a repercussão do Espiritismo. Né? Propaganda gratuita. Vai ter uma perda, perdeu dinheiro, né? Obviamente, mas, enfim. Né? Há males que vem para mim. Que assim seja, vamos embora, vamos em frente. Né? Frase que entendemos que Kardec pensou após a conversa com seu espírito protetor. Né? Há males que vem para bem, né? Talvez tenha pensado Allan Kardec. Muito bem. Quais são os livros que foram queimados? Revista Espírita, Revista Espiritualista, do diretor Pierrat, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, que é o Espiritismo, fragmentos de sonata ditado pelo Espírito de Moza, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grande. Né? Não, são 300 é um pacote todo. Né? A história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, então o espírito de Joana d'Arc, que é o próprio Judas Iscariotes, né? Reencarnado como Joana d'Arc, ditada por ela mesma. A realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta pelo Barão de Bolestu. 300. Então, qual é a relação dos 300 de Esparta? Aqui isso é uma provocação. Então, as pessoas conhecem a história dos 300 de Esparta, por quê? Porque foram ver o filme, os 300 de Esparta, que defenderam a Grécia no Estreito das Termópilas, que brigaram contra os Xerxes e não sei o que e tal, que impediram o avanço dos persas. Mas e com relação ao Espiritismo? Nós temos que mentalizar a data, 9 de outubro de 1860. 9 de outubro de 1861. 9 de outubro de 1861. 300 livros queimados em Barcelona. Então, se nós conhecemos a história dos 300 de Esparta, temos que conhecer, nós espíritas, a história dos 300 de Barcelona. Ok? Muito bem. 300 livros e brochuras queimadas, 10h30 na esplanada de Barcelona. Barcelona ficava aqui, né? Espanha, França, Barcelona. Muito bem. 300. Aí uma pintura do que ocorreu naquela época, né? Pegamos aí também na internet essa pintura. Foi um avanço, né? Foi um avanço. Antigamente queimavam-se as pessoas, queimaram os livros. Então, se Esparta foi representado pelos 300, o Espiritismo também foi representado por 300. 300 livros queimados na guerra de implantação do mundo novo pelo mundo novo contra o mundo velho. E é interessante que assim, teve uma reencarnação do Kardec, que ele foi um padre católico, alguma coisa assim, ele foi queimado, né? Jan Hus. Então tem uma sugestão para você estudar aí a vida de Jan Hus, os luminares tchecos, psicografia da Vera Krijanovs. O Rochester é bastante interessante para você entender esse. E tem outras biografias mais também. Mas essa é uma biografia do lado espiritual, né? Os 300 de Barcelona. Muito bem. Ok. Quem que assistiu? Um sacerdote, um escrivão, um ajudante, empregado, 3 serventes e um agente da alfândega. Um sacerdote com hábitos sacerdotais, empunhando a cruz numa mão e a tocha na outra. É hoje que eu vou queimar, é hoje que eu vou acabar com o espiritismo. Tocou fogo nos 300. Uma multidão incalculável, então aquela figura lá, aquela fotografia que nós vimos, uma multidão incalculável, e obviamente uns a favor e outros contra. Abaixa a Inquisição, para com isso. Então, isso daí ajudou o Espiritismo na Espanha a divulgar a propaganda. Né? Hoje não, antigamente não tinha Facebook, não tinha e-mail. Então, como é que se divulgava? Queimava os livros em praça pública, todo mundo ia conhecer, ia tomar conhecimento do que aconteceu, os jornais iam escrever sobre o acontecimento, as pessoas iam ler os jornais, os assinantes recebiam e tomavam conhecimento. Espiritismo? Reencarnação? Pô, de repente, pode ser que eu leio isso daí, pode ser servir para mim. Né? E assim fez a divulgação. Foram vaiados, exato. De Barcelona foi me enviado um desenho, Allan Kardec falando, feito por um artista. Né? E aí fizeram esse desenho, né?
essa pintura, você pode ver essa pintura em colorido no Museu Espírita de São Paulo, na Lapa, que está hoje sob a administração da Federação Espírita Brasileira, que durante muitos anos foi administrada por o Dr. Paulo. Muito bem. E Allan Kardec também falou assim, por suas cinzas, que existem fragmentos que eu posso ler nesses fragmentos o que estavam nos livros. E eu coloquei esses fragmentos numa caixinha de cristal. Onde foi parar essa caixinha de cristal? Só Deus é quem sabe. Onde foram parar as mensagens, a caixinha de cristal, os livros na biblioteca, né? Então nós ficamos só com os registros históricos. Muito bem. Então Allan Kardec ele fala, espíritas, não esqueçais. Não esqueçais dessa data. 9 de outubro é uma data histórica importante para o espiritismo no mundo. A data em que queimaram os livros espíritas, né? Em Barcelona. Muito bem. E aí, Dolé, antigo livreiro do século XVI, em uma das comunicações da sociedade, falou, ficai certo, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas. E se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhe sobrevive. Né? Então, Allan Kardec recebendo a comunicação da sociedade. E São Domingos, a retaguarda da Inquisição, praticou o seu último ato de fé. Muito bem. E Allan Kardec falou, não tenha dúvida que nada de melhor podia ter acontecido com o Espiritismo na França que a queima desses livros, que nos ajudou a propagar a doutrina espírita, né? E a propagar a doutrina espírita, as pessoas saberem o que é o Espiritismo, é tudo o que a gente quer. Então, o Espírito de Verdade tinha razão, aconselhou Allan Kardec, e o Allan Kardec pensou, bom, que deixa queimar, vamos fazer um artigo, vamos divulgar o Espiritismo. Muito bem. Agora, qual é o balanço de tudo isso que aconteceu? Os prós, os contras, né? Alguns falando bem, outros falando mal, o balanço na Espanha, obviamente. A repercussão, o apoio e a aversão dos jornais espanhóis. As novidades, e ele fala assim, é com indignação ainda bem maior que foi recebida em toda a Espanha a notícia de um segundo ato de fé em Barcelona. Então, antes de Barcelona houve um ato de fé. E esse aí criticou, falou, pô, isso aqui é ridículo, ficar queimando livro, temos que ter liberdade de expressão e etc. Então, esse apoiou. Marketing positivo para o Espiritismo. Um outro livro, o Diário de Barcelona. Os títulos dos livros queimados bastavam para justificar a sua condenação. Esse daí lascou brasa no Espiritismo. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, reencarnação, contra a igreja. Vamos queimar esse danado aí, meu. E vou publicar no jornal que os títulos dos livros já bastavam. Então, apoiou o auto de fé, porém a notícia despertou interesse. Marketing positivo. Ele criticou, divulgou o Diário de Barcelona, disse que os livros deveriam ser queimados. Mas, de qualquer maneira, ao invés de ser um marketing negativo, foi um marketing positivo. Então, como é que Allan Kardec ia ter a notícia do Espiritismo divulgada nesses dois jornais se não fosse o auto de fé de Barcelona, a queima dos livros? Então, mais uma vez, há males que vêm para bem. Muito bem. Como já nos havia sido anunciado, neste momento acontece uma verdadeira cruzada contra o Espiritismo. Então, é uma cruzada. Ser espírita antigamente não era fácil. Hoje é simples, eu sou espírita, etc. Se bem que ser espírita não adianta nada. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há avanço. Não é, eu sou espírita, mas você precisa ser uma pessoa boa, precisa perdoar, precisa ser tolerante. Não é simples. A transformação moral não é simples. Né? Mas naquela época era uma cruzada. O primeiro auto de fé em La Coruña e o segundo auto de fé em Barcelona. Isso é informação de Kardec na Revista Espírita. Tá? E aí, uma comunicação também na Revista Espírita, que a gente não deve imitar as seitas que se dilaceram. Acabou essa época da cruzada. Apesar da cruzada que eles estavam fazendo com o Espiritismo, vamos ter mais respeito às pessoas, né? Vamos, em nome de um Deus de paz, né, que cada um invoque em auxílio dos seus tutores. Então, ele é um momento de transição, vão-se os homens do passado e chegam os homens do futuro. Então, nesse momento de transição, os homens do passado chegam os do futuro. Ah, rapaz, olha quem apareceu aí, ó. Quem você acha que pesquisou essa foto? O Washington Luiz Nogueira Fernandes. Esse Washington é danado, hein? Ele consegue umas fotos
históricas. Então, quem quer conhecer o Palau, dá Antônio Palau e Termes, e está aí, meio gorducho, meio balofo, né? Comendo bastante naquela época, né? Na Cúria de Madrid, né? Uma mordomia. E vamos ver o que aconteceu com o Palau depois que ele desencarnou? Será que ele reconheceu que ele fez a coisa certa ou fez a coisa errada? O que vocês acham? Acho que ele reconheceu? Muito bem. Primeiro, o arrependimento. O bispo morreu em 9 de julho de 62, 9 de outubro de 1861, viveu mais um pouquinho, e era novo, né, camarada, né? Morreu em 62 e comunicou-se, se comunicou na sociedade. Então o Kardec, por caridade, falou, vamos invocar o bispo, né, para ver se ele reconhece, se ele errou, né? Porque afinal de contas ele queimou os livros, eu tive um prejuízo, mas o prejuízo material reverteu em divulgação do Espiritismo. Então vamos evocar esse bispo, vamos evocar o Palau, para saber o que ele diz. E ele fala assim, auxiliado por vosso chefe espiritual, provavelmente de São Luís, obviamente, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo, e vos dizer, não repilais nenhuma das ideias anunciadas. Então o bispo se arrependeu. Orai por mim, orai porque é agradável a Deus e a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. Então, o perseguido Allan Kardec em benefício do perseguidor. Aquele que foi bispo que não passa de um penitente. Então, ao desencarnar, o bispo Palau, ele se arrependeu. Muito bem. Segundo, a reparação. E o Palau, ele não basta se arrepender. Fez a coisa errada, tem que botar a mão na massa e corrigir. Aonde que o danado foi reencarnar? Em Uberaba. Em Uberaba, olha lá. Então ele reencarnou em 20 de dezembro de 17 a 14 de fevereiro de 1981. Você vê que aqui ele já não está com aquela toda pompa que estava em Madrid, né? Então já está mais magrinho, está meio, né? Em Madrid tinha toda aquela pompa, aquela riqueza. Ele foi reencarnar em Uberaba, né? Então não tinha toda aquela pompa, né? Permanecendo onde se encontra, teremos um obreiro penetrando com as luzes da doutrina, em ambientes cujo acesso nos é compreensivelmente vedado. Recado de Bezerra e Emmanuel. Então, o Bezerra ditou para o Chico, e o Chico falando lá para ele agora, né? Fala para o Carmelita, filho, você é um padre espírita, você vai me ajudar muito mais continuando no catolicismo, tentando divulgar o catolicismo o espiritismo dentro do catolicismo, do que você esquecendo a sua batina e se transformando num espírita. Se você se transformar num espírita, vai ser mais um padre que se transforma num espírita. Agora, se você continuar no catolicismo, você vai ser um padre espírita. Olha que bacana. Então ele se transformou, né? E reencarnou como carmelita. Foi um padre espírita. Muito bem. Inimigos. Então, teve inimigos as sociedades? Sim, os mais temíveis são os invisíveis que poderiam se introduzir, nós já falamos sobre isso, né? Discurso de Kardec em 1864. A Sociedade de Paris jamais disse, fora de mim não há espiritismo. Então o espiritismo se encontra na sociedade, mas também se encontra nas outras sociedades espíritas. Então, o testemunho que a sociedade tem recebido, que a revista tem recebido, nos dá a estima, né? Ela é considerada e nós nos congratulamos. Aqui Paris tem uma autoridade moral, então a Sociedade de Paris ela se impunha nas outras sociedades pela sua autoridade moral, por todo o trabalho que Allan Kardec fazia, tá certo? Muito bem. Caixa do Espiritismo. Então, em fevereiro de 1860 foi posto nas mãos de Allan Kardec 10 mil francos. E ele recebeu e quis divulgar isso na revista espírita. Tá certo ou não? Para empregar a vontade no interesse do espiritismo. Naquela época não tinha sede própria. Você está cansado? Recebeu menos do que entrega? Você pagaria para trabalhar? Geralmente assim, estou cansado, eu recebo muito menos do que entrega, mas pagaria para trabalhar? Allan Kardec pagou.
Allan Kardec pagou para trabalhar, codificou o espiritismo, né? Doou o dinheiro de suas próprias economias para o bom andamento da obra. Veja que dedicação. Né? E não era rico, né? Era um trabalhador, como todos nós. Então tinha um aluguel de 2.920 francos, doação em fevereiro de 1860, 10 mil francos, despesas anuais com carta, 800 francos, e gastava dinheiro com viagens, levava o acompanhante junto e tinha uma média de 6 mil francos por ano em 1865. Então, uma média, isso é a história do espiritismo, uma média de 6 mil francos por ano. Uma média anual de 800 francos por quarto. Né? Aluguel de 2.930 francos mensais. Isso é história, são números que a gente precisa gravar. Sempre tivemos que viver, mas viveu modestamente, não era uma pessoa que esbanjava. Não é? Agora, no livro dos Espíritos o mais rico é o que tem menos necessidade. Daqui nós não vamos levar nada, nós estamos aqui só de passagem. Então vamos memorizar o tirocínio, né? A dedicação de Allan Kardec, doando dinheiro, né? Trabalhando. Né? Ele falou, eu estou aqui para trabalhar, esse dinheiro não me pertence. Eu vou prestar conta de tudo que nos foi emprestado. Assim como nós vamos prestar conta da nossa inteligência, da nossa saúde, do nosso dinheiro, da nossa posição na sociedade, Allan Kardec também prestaria. Né? Dos nossos talentos. Né? Na parábola dos talentos, muito bem lembrado. Né? A nossa pequena renda vinha juntar-se com o suplemento dos produtos das obras que publiquei. Então, Allan Kardec era um pedagogo. Antes de se transformar em espírita, ele publicou obras. Não é? O Espiritismo foi a obra da minha vida, Allan Kardec dizendo. A ele dei todo o meu tempo. A obra da vida de Allan Kardec. A ele sacrifiquei meu repouso. A ele doei minha saúde. Né? Tempo, repouso e saúde não podia ser diferente com dinheiro. Né? Ele deu tempo, deu repouso, deu saúde, não podia ser diferente. Né? Em benefício do Espiritismo, Allan Kardec doava livros. Então, além de ele publicar livros, ele sabia que existiam pessoas que não teriam condições de comprar os livros. Então ele doava livros. Não é? O lucro se acha singularmente diminuído pelas dívidas incobráveis e pelas distribuições gratuitas. Então, são livros que ele distribuiu que não pagaram. E distribuição gratuita que ele também fazia. 10 livros doados. Doou 10 livros. Pegou 10 livros, doou 10 livros. Doou livro, sinal verde, para quem está recebendo. Ok? Allan Kardec tinha que pagar a publicação, tinha que remunerar o livreiro, o editor. Sinal verde para quem está recebendo, mas para quem está doando é sinal amarelo. E depois, sinal vermelho. Quando Allan Kardec doava 10 livros, absorvia o lucro de 100. Olha que loucura. Não é? Então, veja que dedicação, né, de Allan Kardec. Veja que parte histórica legal essa do Espiritismo, essa da doutrina espírita. 10 livros doados absorvem o lucro de 100. Fora aqueles que ele não conseguiu receber, então realmente é um trabalho de dedicação. Em benefício de Espiritismo, Allan Kardec doava livros. Então, considerando a média de 6 francos por ano, não é? Ninguém contestará, então Allan Kardec fala, ninguém contestará a utilidade dessas despesas para o sucesso da doutrina. Não é? Que, evidentemente, se ele não tivesse doado dinheiro, a doutrina teria enlanguecido, né? Teria enfraquecido. Né? Enfraquecido. Então ele doava saúde, doava tempo, doava dinheiro, dormia pouco, se dedicava. Né? Que trabalho fantástico. Esse homem realmente é um homem fantástico. Sensacional. Bom, aí você fala assim, vamos lá, vamos fazer uma especulação aqui de novo. Em 1865, ele falou que gastava 6 mil francos por ano. Vamos supor que a média anterior fosse 6 mil, que a média posterior também fosse 6 mil, considerando os meses. Ele doou 66 mil. É verdade? Não dá para saber. Eu não sei, ele está dizendo que a média de 1865 é 6 mil, mas se ele doou menos ou doou mais, não dá para saber. Mas vamos supor que a média fosse essa. Seriam 66 mil. Mas o fato real é que, em 1865, ele gastava no mínimo 6 mil francos por mês. Quanto aos gastos especiais na minha posição, seria impossível enumerá-los. Né? Aí nós observamos que
no início da sociedade, o aluguel era 1.200. E que a partir de 1860 o aluguel foi 2.930. Se os membros titulares pagavam 24 francos por mês e os sócios livres 20 francos por mês, da onde ele tirava essa diferença de 2.930 para 2.200? Da onde ele tirava essa diferença de 1.730 francos? Provavelmente no próprio bolso dele, né? Então nós, obviamente, estimando, né, isso não pode ser tido como uma verdade absoluta, só no aluguel da sociedade ele gastou 315 mil francos. Dá para a gente comprovar? Não dá, é uma especulação. Mas você fala, pô, se antes era 1.200 e agora é 2.930, de onde que vem esses 1.730 francos? Se os membros da sociedade anualmente pagam apenas 24 francos, anualmente. Então tem que pôr dinheiro, tem que publicar livro, tem que pôr dinheiro. Então, quer dizer, uma dedicação total do Allan Kardec, né? Total. Não temos como comprovar esses números, o fato é que ele declarou em 1865 que gastava anualmente 6 mil francos. Então, vamos rememorar, são muitos números. Quantos membros nós tínhamos na sociedade? 202. Quantos títulos nós temos na Revista Espírita? 1422. Quantos artigos o Washington pesquisou, que tem na Revista Espírita? 1316. Quanto Allan Kardec gastava anualmente com despesas? Em 1865, 6 mil francos. Não é? Então são números que a gente precisa relembrar. Quantos livros foram queimados em Barcelona? 300. Qual a data foi? 9 de outubro de 1861. Muito bem, esse pessoal está ficando afinado, hein? Muito bem. Olha lá. Pois bem, senhores, o que me proporcionou esse suplemento foi o recurso das minhas obras. Então, obviamente, Allan Kardec tinha algum lucro vendendo livro espírita, mas as obras pedagógicas ele também tinha um lucro. Ele era tradutor, ele tinha mais de um emprego, né? E assim sucessivamente. As obras que Allan Kardec se refere não são as obras espíritas, mas as pedagogas. Né? Aqui um print de um livro, A Educação Pública, né? Proposta para o melhoramento da educação pública, do Hipólito Leão. Exatamente. Em Paris, 1828, 76. As matérias que ele mencionou como pedagogo são química, matemática, astronomia, física, fisiologia, anatomia. Então ele tinha um trabalho de tradutor, ele tinha todo um trabalho envolvido. Né? 1824, algumas datas dos livros de Allan Kardec. Se eu tivesse empregado o produto das minhas obras nos meus prazeres, teria sido em prejuízo do espiritismo. Então, ou seja, se eu emprego isso daí, vou viajar, vou passear, vou fazer aquilo outro, vai faltar dinheiro. Então, Allan Kardec sempre foi previdente, e com a previdência que ele tinha, ele ajudou o espiritismo a crescer. Né? Creio que o dinheiro não foi mal empregado, né? Muito bem. E com relação às cartas enviadas, olha, Allan Kardec escrevia à luz de vela, pessoal, não é luz elétrica. Naquele tempo do Allan Kardec não havia luz elétrica como nós temos hoje. Né? Então Allan Kardec ele gastava 800 francos anuais em 1865. Então se você pegar um custo por carta de mais ou menos 2,20, o custo mantendo-se a média, Allan Kardec teria mandado pelo menos 4.000 cartas. Esse número é real? Também não dá para saber se é real. Mas se você considerar que você tinha 1.000 centros espíritas, no mínimo 1.000 cartas ele respondeu. E no mínimo foi mais de uma vez. Então se você considerar, é uma especulação também, que ele respondeu 1.000 cartas, uma vez para cada centro espírita, e mais de uma vez para cada centro espírita, ou 2 vezes para cada centro espírita, você vai ter quanto? 3.000 cartas, né, para esses grupos espíritas. Então são números que não dá para a gente ter certeza, mas é um cálculo, um raciocínio matemático. Dá para a gente fomentar aqui comentários. 2,20 francos por carta, 30 cartas por mês, uma por dia. Então a gente estima que ele escreveu uma carta por dia. Dá para saber? Não dá para ter certeza também. Okay? Muito bem. E aí uma pesquisa que eu fiz aí de quanto custaria uma carta, né? Uma coletânea de poesias espíritas enviadas para a França, 1 franco. Se para a França uma coletânea de poesias espíritas custa 1 franco e 1,2 francos para a Argélia, portanto, considerar o custo médio de 2 francos, ou 83% a mais que o custo de envio para a Argélia, é razoável.
Então, se eu estou considerando aqui que a carta era 2,20, é muito mais caro do que 1,2 franco para a Argélia. Né? E aqui nós estamos falando de uma coletânea de poesias, que são várias poesias. Às vezes a carta é 2, 3 folhas, então é mais barato. Então o número de 4.000 pode subir muito mais. É verdade? A gente como é que a gente vai saber isso? Não dá para ter certeza do número. Mas Kardec escrevia muito e era luz de vela. Luz de vela, pessoal, luz de vela. Quantas não foram escritas a luz de vela? Então, 4.000, né? O que devemos saber, o que dá para a gente saber, certeza, é que em 1865 ele gastava 800 francos mensais. E aí você fazendo a pesquisa no custo da carta, considerando o número de folhas, etc., vai chegando. Em 1867, o engenheiro alemão Werner Siemens criou um dínamo, um mecanismo que permite a utilização industrial da eletricidade. Em 1867, só em 1867 é que o Siemens criou o dínamo. Então aí permitiu o uso comercial da eletricidade. Então, Allan Kardec realmente escrevia à luz de velas. Não era brincadeira não, era difícil. Viagens de Allan Kardec. Allan Kardec foi o primeiro orador espírita. Pessoal, vocês fiquem à vontade. A gente atravessou um pouco o horário aqui, mas tá? Vocês fiquem à vontade, por favor. Então, Allan Kardec foi o primeiro orador espírita. Como nós temos oradores, Allan Kardec foi o primeiro codificador. E ele fez viagem. No terceiro trimestre de 1860, ele foi para Sens, para Mâcon, para Lyon e Saint-Étienne. Mais de 1.200 quilômetros. Sens, Mâcon, Lyon, Saint-Étienne. Na primeira viagem. E como é que ele ia? Ele ia de cavalo? Não, ele ia de charrete, pessoal. Então escrevia a luz de vela, gastava dinheiro, né? Doava saúde, viajava de charrete. Não é brincadeira não é que nem a Estrada Bandeirantes hoje, que vai para Campinas, que é fácil, você vai lá em 4 horas, aí, 400 quilômetros, em pouco mais de 3 horas, aí você faz. De novo? O que aconteceu? Muito bem. O Espiritismo está no ar. E observa que em Lyon os resultados são notáveis, né? Entre os operários, a mais salutar influência do ponto de vista da ordem. Então, os operários também sofreram bastante. Eu quero dizer assim, a influência aos operários, a população mais humilde, mais carente, o Espiritismo exerceu essa influência bastante salutar. Porque não é fácil, né, pô? É a lei de ação e reação. O cara que utiliza a riqueza mal nessa vida, ele reencarna com mais dificuldade. Então você começa a questionar, por que tem um rico, por que tem um pobre, por que um nasce com saúde e o outro nasce com doença congênita. Então teve bastante salutar a influência para os operários, né? O egoísmo é a negação da caridade, da sociedade espírita de Sens, sem a caridade não haverá descanso, Pascal. Essa mesma mensagem foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda viagem em setembro de 1861. Nessa viagem foram desenvolvidos 5 centros espíritas em menos de um ano. Não é? Muito bem. Receberam Allan Kardec um banquete. Não é? Receberam Allan Kardec um banquete. Muito bem. Ajudando as classes mais esclarecidas e também as menos esclarecidas. Okay? Primeira reunião de lideranças espíritas ocorreu em 19 de setembro de 1861. Foi a primeira reunião de lideranças espíritas, com esses 5 centros espíritas. A locução do Senhor de Junho, tomemos todas as resoluções de ser bons e sinceros espíritas. E aí uma informação importante, que os líderes lioneses eram os mártires reencarnados. Né? Erasto, né? uma publicação de Erasto, aí, uma comunicação de Erasto, como já tendo sido mártires da propagação da ideia igualitária, ensinada no alto do Gólgota por nosso Cristo bem amado.
mais 1.150 quilômetros de viagem. Como é que Allan Kardec viajava? Como Allan Kardec viajava? Quem responde? Como? De charrete, né? Muito bem. Não era simples. As viagens de Allan Kardec, cujos progressos ultrapassam tudo quanto seria permitido esperar. Em 1862, mais 3.340 quilômetros, 20 cidades. Né? E ele fala, os gastos são cobertos por nossos recursos pessoais e por nossas economias. Então, não tinha ninguém que bancava ele. Ele bancava. Bancava livros, doava livro, bancava viagem, bancava a pessoa que ia com ele, acompanhante, pagava a charrete. Não era fácil, né? Trabalhava, escrevia. Né? Então, uma coisa sensacional. Como Allan Kardec viajava? De charrete, muito bem. Então, se você for visitar Paris, quem tiver a oportunidade de visitar Paris, ande de charrete. E não veja só apenas a Torre Eiffel. Lembre de Allan Kardec. Lembre de Allan Kardec nas suas viagens, que ele viajava de charrete, né, do seu desprendimento. Muito bem. Viagem de 1864, mais 700 quilômetros. Ele viajava, hein? Muito bom. Uma das primeiras obras assistenciais do Espiritismo, comemorando vossa viagem à Bélgica, nosso grupo decidiu fundar um leito de criança de São José Permude. Então ele foi na Bélgica, o pessoal ficou empolgado com o Espiritismo. Pô, vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa. Criou um grupo, um trabalho assistencial. Ok? E aí, o que Washington fez? Pegou todas as viagens de Allan Kardec, pegou todas as cidades de Allan Kardec foi para a Bélgica, foi para a França, foi para a Suíça, botou o pessoal para trabalhar. Pessoal, vamos trabalhar. Esse mapa não foi ele que fez, esse mapa fizeram para ele, com base na pesquisa dele. O Washington, ele sofre de esclerose múltipla e tem um pessoal que trabalha com ele. Então ele bota a pilha no pessoal, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, o pessoal faz e fizeram um mapa para ele. Mas ele levantou tudo isso, não é? Total que Allan Kardec viajou mais de 15 mil quilômetros. Né? E essas são as cidades que ele viajou em toda a sua vida. Washington, aqui mais uma vez. Que trabalho. Doou saúde, doou tempo, doou dinheiro. Presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, codificador, redator da Revista Espírita, viajava e visitava centro, respondia cartas, orador espírita. Que trabalho sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Formidável. O Espiritismo entre os druidas. Estamos acabando, em breve. Já ouviram falar do Espiritismo entre os druidas? Então, Allan Kardec era o pseudônimo. Então, a obra, o Espiritismo, não é obra de Hipólito Leon Denizar Rivaio. É obra dos Espíritos, a codificação. Ele codificou. Então, não é orientar, filho, não é certo você colocar Rivaio. Coloca Allan Kardec. Mas por que Allan Kardec? Porque Allan Kardec foi uma reencarnação sua na Armórica, na Gália, um sacerdote druida. Será que o nome era Allan Kardec naquela época? Sei lá, pode ser Allan Kardecon, Kardecon alguma coisa. Mas ficou lá na época da codificação Allan Kardec. Então o Espiritismo entre os dois. Então o que os druidas pensavam? O universo, 3 garantias do que Deus faz e fará. Seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito. Então, né, o que é Deus? A primeira pergunta, né? Causa primária, inteligência primária, né? Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Muito parecido com o que eles acreditavam já, os druidas, né? Muito bem. Deus e o universo, 3 coisas permanecerão necessariamente: o supremo poder, a inteligência e o amor de Deus. As 3 grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita, poder perfeito. Isso lá, na época dos romanos. Allan Kardec, na época dos romanos, já entendia dessa forma. Era um sacerdote druida. E qual é a relação da escala druídica com a escala espírita? Se na escala espírita nós temos a primeira ordem, os espíritos puros, aqui na escala druídica nós temos Segã, morada de Deus, Guinfield, morada dos bem-aventurados. Não precisa mais reencarnar. Então, os druidas acreditavam na reencarnação e os espíritos puros da primeira classe eram Segã. Não é? Agora, aqui, a Brede, ou seja, a Brede, círculo das migrações das diversas existências corporais que as almas percorrem para chegar à nuvem. Espíritos superiores, espíritos de sabedoria, de ciência e benévolos.
né? Todos esses espíritos depuram-se pelas reencarnações. E aqui os espíritos mais aqui embaixo, os impuros, levianos e pensadores sábios, Anufi, que era o ponto de partida. Então, a escala druídica, muito semelhante à escala espírita. Ok? O espiritismo entre os druidas. Tomarás o nome de Allan Kardec, que te damos, não temas, ele te pertence, já que portastes com distinção uma encarnação anterior, quando vivias na velha glória. Zéfiro. E aqui, o túmulo de Allan Kardec, um dolmen druídica, né, homenageando Allan Kardec, e o túmulo de Allan Kardec durante todo o ano, cheio de flores. Né? E Amélie Boudet? Amélie Boudet era o braço direito de Allan Kardec. Né? Saulo, depois de encontrar-se com Jesus na estrada de Damasco, transformou-se totalmente para o cristianismo. Mas o Rivail, depois que conheceu o espiritismo, e depois que viu que todo efeito inteligente tinha uma causa inteligente, ele praticamente transformou-se num espírita total. E a sua esposa compreendeu isso, então ele não tinha mais tempo para nada, o tempo dele era espírita. Então Allan Kardec teve o seu braço direito, que foi sua esposa Amélie Boudet, né, uma doação total. Minha mulher, que nem é mais ambiciosa nem mais interesseira do que eu, concordou plenamente com o meu ponto de vista e me secundou em minha tarefa laboriosa, como faz ainda, por um trabalho muitas vezes acima de minhas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo, as quais a sua posição de família tinha habituado. Então veja, a posição da Amélie Boudet é os prazeres do mundo, né? As situações da família, mas quando ela também comprou a ideia, ela abraçou a causa. Né? Então aí o Allan Kardec e a Amélie Boudet servindo um café com o Allan Kardec, e aqui um livro para Allan Kardec. Esse aqui, o Ismael também que fez essa figura. Julien Leclerc e o Brasil, né? No Brasil tinha aí a Sociedade de Paris acaba de sofrer uma nova perda. Julien Leclerc, antigo mecânico, que tinha morado muito tempo no Brasil, então uma curiosidade. E aqui a gente vai daqui a pouco encerrar em breves minutos, não vai dar para falar tudo. Júpiter, na Revista Espírita de 1858, é um mundo regenerador. Você pode estudar isso em maio de 1858 e em agosto de 1858. E aqui tem um desenho da casa de Júpiter, não dá para ver muito bem aqui, da casa de Mozart. Em Júpiter tem as notas musicais, psicografia pintura do médium Victório Sardou. Então a gente ia falar um pouco de Júpiter, que é um mundo regenerador, mas é um mundo regenerador superior ao mundo de expiação e de provas, que é a Terra. É um mundo onde não existe doença, não existem as variações climáticas, onde a encarnação, a infância passa um menor tempo, onde as pessoas vivem mais. Obrigado. As pessoas vivem mais, enfim, é tudo de bom. Então é tudo que nós precisamos lutar aí para transformar o planeta Terra. Então, pessoal, existe vida em Júpiter, não do modo que nós conhecemos, né? E obrigado pela atenção, né? Desculpem as nossas falhas, e qualquer dúvida, estamos aí à disposição para conversar conosco.